Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o empréstimo de Vinícius Popó ao Sport. Será que Cleison tem chances de defender o Cruzeiro para esse ano? Além do empate de ontem contra o Figueirense e também a rescisão de contrato com o meia Marquinhos Gabriel. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre Marquinhos Gabriel, onde na tarde dessa sexta-feira foi comunicado pelo Globoesporte.com que o Cruzeiro chegou a um acordo de rescisão com um ponta. E bom, essa conversa entre Cruzeiro e o jogador, que já estava acontecendo há um bom tempo e só não foi assim oficializada, por conta de que ele tinha algumas pendências aqui pela Toca da Raposa, principalmente na sua primeira passagem lá em 2019. E ficou acertado assim alguns valores de salários atrasados e também de direitos de imagem. E bom, Marquinhos Gabriel, que voltou para o Cruzeiro ainda no mês de agosto e por aqui jogou em apenas 4 oportunidades. E já naquele duelo contra o Botafogo de São Paulo, ele pediu para não ser relacionado e o técnico Filipão não contou com ele para as partidas seguintes. E uma das razões seria porque o Cruzeiro aceitou em contratar jogadores com teto salarial acima dos 150 mil mensais, que era o que ele estava recebendo até o momento e muito abaixo do que ele estava ganhando pelo Atlético Paranaense e tudo mais. E de acordo com algumas matérias, Marquinhos Gabriel não gostou disso e que também eu não faço muita questão do jogador defender a camisa do Cruzeiro, até porque já foram quase 65 partidas e apenas 4 gols marcados, mas enfim. E um dos times interessados nele é o Fortaleza e também o Bahia. E pensando assim em cenário nacional, somente algum desses dois poderia contratar o ponta. E vocês, acham que o Marquinhos Gabriel irá fazer falta aqui nesse time do Cruzeiro? Deixe aqui a sua opinião e a análise nos comentários. Outro assunto importante é sobre Vinícius Popó, onde também nesta sexta-feira o Super Sports informou que o Cruzeiro e o Sport chegou a um acordo para emprestar o jovem atacante. Jogador de apenas 19 anos de idade que ficará no clube pernambucano até o término da Série A, que irá até o mês de fevereiro de 2021. E bom, ao menos na minha opinião, foi uma excelente escolha por parte do Cruzeiro, porque pelo Sport ele poderá ter mais ritmo de jogo e principalmente disputará a Série A e pode ter assim uma possível valorização. E o bom é que o Cruzeiro não fixou assim uma taxa de compra, ou seja, tem interesse também em mais o jogador pegar experiência e rondagem pelo futebol do que propriamente se livrar do atleta por alguma migalha, como tem feito nos últimos negócios, mas enfim. E bom, hoje que foi o último dia de janela de transferências para a equipe da Série A, ou seja, caso o Sport atrasasse um pouco para registrar esse vínculo, não poderia ter assinado no bid da CBF, mas antes das 11 horas a equipe pernambucana já tinha conseguido o registro para Vinícius Popó defender a camisa do clube lá do Nordeste. E claramente ele vinha tendo poucas oportunidades aqui pelo Cruzeiro e no total pela equipe profissional disputou 8 partidas e não marcou nenhum gol. E ele que já vem tendo oportunidades desde quando tinha seus 17 anos, ainda com Mano Menezes, lá no Campeonato Mineiro de 2019. E claramente tínhamos uma grande expectativa no futuro do jogador e ainda eu também tenho e acredito no seu potencial, mas já era para ele ter pelo menos marcado um gol por aqui, mas tudo bem que tudo tem seu tempo e acho que principalmente depois desse empréstimo ele deverá ser assim o titular do Cruzeiro e até mesmo ganhar mais oportunidades. E nesse ano pelo Cruzeiro foram 4 partidas pelo time profissional e 14 pela equipe sub-20. Onde inclusive ele chegou a marcar 4 gols somente no Campeonato Brasileiro da categoria. E é o atleta com maior potencial na base do Cruzeiro, sem sombras de dúvidas. E não é à toa que a Raposa fixou a sua multa rescisória na casa dos 300 milhões de reais. E você, torcedor cruzeirense, acha que foi uma boa sim o Cruzeiro emprestar Vinícius Popó? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é sobre o jogo de ontem contra o Figueirense.
Partida que foi bastante movimentada e interessante para o Cruzeiro no início, mas que depois caiu muito de rendimento. E com mais esse resultado bem péssimo dentro do Mineirão, a Raposa novamente não se distancia assim do Z4 e segue muito longe do G4 da competição. E agora chegou aos 25 pontos, está na 15ª posição, com 4 pontos de vantagem em relação ao primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Partida que, ao menos na minha opinião, era para o Cruzeiro ter ganho e tudo mais, porque esse jogo dentro de casa são fundamentais, principalmente se Filipão e toda a equipe estiver visando o acesso ainda nesse ano de 2020. E claramente o Figueirense aproveitou aquele belo contra-ataque e marcou o gol que abriu o placar com Léo Arthur, com um belo gol inclusive que Fábio saiu um pouco mal do gol, mas eu nem culpo assim o goleiro e principalmente a zaga, como foi no caso de Kaká, que saiu muito antecipado nesse lance e que gerou assim um gol do adversário, mas enfim. E falando sobre esse setor defensivo, outro que foi bastante ruim nessa partida foi Patrick Bray, mais uma vez. Ele que já tinha sim dado 2 gols para o Guarani no último jogo e novamente voltou a aparecer pelas péssimas atuações, onde só no primeiro tempo ele foi responsável assim por levar uns 4 dribles no meio de campo e principalmente na ponta esquerda. E não é à toa que Filipão colocou o Matheus Pereira no seu lugar já no início da segunda etapa. E bom, o Cruzeiro conseguiu ainda empatar com um belo gol de Ailton e esse que vem sendo a salvação de Filipão aqui pelo Cruzeiro, sendo o seu 4º gol aqui pelo Cruzeiro, e nos últimos 5 jogos ele só não marcou no último jogo contra o Guarani, no qual contribuiu com uma assistência. E é o maior artilheiro do Cruzeiro até aqui nessa Série B, com 4 gols marcados. E depois dele tem apenas Regis e Marcelo Moreno com 2 gols até o momento. Vocês, o que acharam dessa partida de ontem? Acha sim e acredita que o Cruzeiro ainda tem chances de subir para a Série A nesse ano? E também gostaram assim da escalação e as mexidas do técnico Filipão? Deixa aqui a sua análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o atacante Cleison, jogador que possui seus 25 anos de idade e que foi especulado que o Cruzeiro teria interesse em contar com um atleta que atua tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Jogador que estava no Corinthians até no ano passado e nesse ano vem jogando com uma certa frequência pelo Bahia, sendo até aqui 34 partidas e 2 gols marcados. Atleta que até eu acho que seria uma excelente opção para o Cruzeiro, mas por ser nesse momento da temporada, acredito que a chance do Bahia liberar o jogador é bastante mínima. E só seria assim viável um empréstimo, principalmente porque na semana passada o atleta foi visto assim em uma festa, sem usar máscara e tudo mais, e isso repercutiu bastante mal entre os torcedores e dirigentes do clube baiano. E só para lembrar, essa contratação que não seria assim de graça ou algo do tipo, porque Cleison chegou ao Bahia em janeiro desse ano, onde a equipe baiana teve que pagar cerca de 4 milhões de reais ao Corinthians para liberar o ponta de 25 anos de idade. E pelo Corinthians no ano passado, ele foi o titular absoluto e mesmo assim saiu pela porta dos fundos, mas que claramente até mesmo o torcedor do Corinthians aceitaria a volta do ponta, que não é à toa, disputou em 62 jogos por lá e marcou apenas 7 gols, sendo fundamental assim para aquela arrancada do time e não lutar contra o rebaixamento como foi no caso do Cruzeiro, mas enfim. E desacredito muito da vinda do atacante, principalmente agora, porque o Cruzeiro já está meio que fechando o time e não acho que Filipão peça mais um ponta, ao menos até o término dessa Série B. E vocês, aprovam sim a contratação de Cleison ou acham que ele não tem muito futuro, principalmente aqui pelo Cruzeiro? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.